silêncio eu vou procurar no meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não parem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, assim a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você é margarida. Vamos nos beijar, olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não põe amor, precisa desse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação. Você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de subir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei que parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. E aí? Beleza? Aqui todo mundo? Ok. Muito foi, bom, e muito vocês? bom. A galera tá treinada, tá vendo? Como Não vai? dá pra mim, pô. Já foi, mais pertinho. É. Treino é assim. Pra você ver, você já fez. Tudo bem, galera? Muito bom. Muito bom vocês aqui. Hoje eu tô meio quietinha, porque o programa hoje tá foda. Tá foda, galera. Eu tô... Hoje a gente ganhou mais luzes, né? Assim, Não é por causa da sala da luz. Obrida pela luz. Por causa do que você escreveu. Eu sei, eu tô brincando. Eu ainda tô meio passada até agora. Né? Isso vai, né? Com o tempo a gente vai acostumando, né, gente? Mas eu acho que hoje, tipo, vai ou racha, né, Cauê? Hoje é um programa para decidir, entendeu? De hoje não passa. Bom. Deixa eu só dar os recadinhos, vai, que eu ainda tô... Então, quem quer participar ao vivo conosco, pode conectar no nosso chat, pelo streaming. Você faz o seu perfil e nós estamos aqui. Ou no Facebook, facebook.com/coexiste. Lá também tem um chat, nós podemos conversar. Ou você adiciona A Verdade Está No Ar, @coexiste.com.br.
Caramba! Falou dos telefones? Eu fui pro outro... Bom, o meu morreu, não liguem no meu. O do Cauê 9831-3521 e o da Paty 8430-2288. Pode ligar também, tirar dúvidas, fazer comentários, falar o que quiser. E quem está aqui, por favor, é hoje. Você pode falar o que você quiser, né? Não tem nenhum problema. Aliás, esse programa foi feito para falar. Exatamente. E foi feito para isso. Se você não tem um lugar para falar, fala aqui. Vem aqui e fala. Ou liga e fala, ou escreve. Tem gente que prefere escrever, né? Se você tem dúvidas, aproveita, tire. Aqui é um lugar para tirar todas as... Aliás, para quem não sabe, esse programa, ele é um pedacinho, né? Só para o pessoal conhecer o que acontece aqui na Coexiste. A Coexiste é um lugar que pode elucidar todas as suas questões existenciais. Simples, assim. Então pergunte, por favor, nós queremos elucidar. Ok. Aliás, até é uma coisa engraçada, né? Quando as pessoas falam assim, tipo, quando eu coloquei o livro que eu escrevi, né? Eu sei a verdade, meu celular é 9831-3521. Assim, as pessoas estranham. Como assim eu sei a verdade? Eu sei a verdade sobre a existência que é minha? Você não sabe, você existe e não sabe sobre a sua? Quer dizer que não, mas depende de um processo de autoconhecimento, né? Quer dizer que você anda com você mesmo e não sabe quem você é. Não é esquisito isso? Não, mas a verdade sobre você, isso é uma coisa muito transcendental, né? Assim, muito... Isso não é para qualquer um, né? Saber a verdade sobre você. Como assim? Você não está com você todo dia? Né? Estranho ao contrário. Como é que você não sabe a verdade sobre você se você está com você todo dia? Onde você vai, você leva você. Né? Agora, se você não quis olhar para isso, paciência, mas eu olhei. Entendeu? Só isso. Não tem nada mais. É só uma questão voluntária de para onde você quer olhar. Né? Se você quer olhar para aquilo que não é você, beleza? Tudo bem. Mas tudo bem se eu olhar para mim? Nada contra. Nada contra. Assim que eu não tenho nada contra. Se você quer olhar para onde não é você, tudo bem, vai doer um pouco mais. Vai doer, mas chega uma hora que você olha. Né? Porque o que é você é muito bom de olhar. Mas se você não quiser olhar agora, olha depois. Enquanto isso, eu olho para você. Né? Porque quando você olha para você mesmo e você olha para o outro, aí você vê o outro também. É engraçado quando você olha para você e vê você. Quando você olha para o outro, você vê o outro também. Aí você vê não o que ele está vendo sobre ele, você vê o que ele é. Né? Então, mas se quiser ver o que não é também, beleza. Vocês entenderam? Né? Não é simples. Quando você olha para você, você se vê. Aí quando você olha para o outro, você vê o que o outro é, não só o que ele está pensando que Sabe ele é. por quê? Ver a si mesmo, porque ver ao outro é a mesma coisa. E sabe o que acontece? Quando você olha para você, você descobre que você não é cego. Aí, quando você descobre que você não é cego, você olha para o outro e vê o outro também. Né? E aí você descobre que você vê alguém olhando para a pessoa que você está olhando e a pessoa fala uma coisa que não é legal. Você olha para aquela pessoa que a outra está falando que não é legal, fala assim, nossa, mas eu estou vendo uma coisa tão legal, como é que ela está vendo? Então não é que ela é cega para aquilo que ela não quer ver, entendeu? Então ela projeta uma coisa na frente do outro, fica olhando para aquilo que ela projetou e diz que está vendo, né, a pessoa, mas ela está vendo só a projeção que ela fez. Bom, o tema de hoje, do programa de hoje, é simples.
É simples, é assim. Pior que é mesmo. É simples, é bem simples. A distância entre Deus e o homem. Simples. Vamos falar um pouco disso? O que é ser homem? Então, a distância entre Deus e o homem. Então vamos olhar para os dois pontos da questão, né? Deus e o homem. O que é ser homem? Ei, Renatinho. Tem nada a ver com isso. Aline, o que é ser homem, Aline? O que é ser homem? Quer ser homem ou ser humano? Isso, o que é ser homem ou ser humano? Lógico, Fiquem todos à vontade para falar. por favor. Em última instância, é mentir a seu próprio respeito. Tá dando para ouvir o que a Aline está falando? Fala altinho assim. Em última instância, é mentir a seu próprio respeito. É limitar a sua existência a uma condição imaginária. Ok. E, de qualquer maneira, as pessoas estão... Se você perguntar para as pessoas, você que está assistindo aí pela internet, se você está assistindo pela primeira vez, talvez essa colocação, né, talvez o que a Aline falou, talvez fique meio estranho. Ele assim, ser homem é mentir a respeito de si mesmo, né? É limitar, se limitar a uma condição imaginária. Não, faltou Deixa eu- o setor público. Oi? Talvez isso que eu vou falar um pouco mais perto, se identificar com um conjunto de ideias associadas a um arquétipo. Se identificar com isso. Ok. Então, ser homem é se identificar com um conjunto de ideias Relacionados a um arquétipo. relacionados a um arquétipo. Vários. Pode se assumir assim. Ok. No caso, o arquétipo humano. Então, o que é um arquétipo? Um arquétipo é um perfil que você cria, e aquele perfil, por ser daquele perfil, ele gera tendências. Tipo assim, o arquétipo do gato tem uma tendência a fazer miau, né? O arquétipo do cachorro tem uma tendência a fazer uau uau, né? Então, se você vê um cachorro fazendo uau uau, outro dia a gente viu na internet um cachorro que late, um gato que late. É que ele já está começando a se ver como um cachorro. Não sei se isso é bom. Eu acho que ele está imitando o cachorro. Não sei se ele está dando para frente e para trás. Acho que... O mais engraçado é quando alguém olha, Olha, ele volta a miar. e volta a miar. Ah, é. Quando ele percebe que estão... Quando chega alguém, ele começa a miar de novo, né? Quando deixa a máquina, a filmadora ali, e sai todo mundo, deixa só a máquina filmando, ele late. Engraçado o gatinho. Os seres humanos também fazem assim. Quando aparece alguém, eles disfarçam. Vai ver que o gato aprendeu com o dono, né? A mulher do cara assim fala, seu cachorro! E ele aprendeu com a latir. Ele se identifica com o dono, né? Tanto ouvir a mulher do cara chamar de cachorro e começou a latir também. Tá, então o que é ser homem? Então ser homem é, a Thalita falou que é identificar-se com um arquétipo. Um arquétipo, então, é um conjunto de tendências, um conjunto de ideias que tendenciam a uma resultante. Uma resultante comportamental. Uma resultante comportamental. Obrigado. E o outro lado da coisa. O que é ser Deus?
Não sei. Ninguém? O que é, Danilo? Esquecer a fonte da existência. O que é ser Deus? Ele disse, é ser a fonte da existência. Ah, é ser a fonte da existência? Ah, tá, eu tinha entendido errado. Ele está meio longe de mim aqui. Tá. Ser Deus é ser a fonte da existência. É ser a fonte da existência. Interessante. É ser a existência e ao mesmo tempo ser a fonte da existência, né? É ser a existência e expandir a existência. E tem um atributo intrínseco, que é ser inevitavelmente, invariavelmente, a fonte da existência. É ser invariavelmente, inevitavelmente, a fonte da existência. Legal isso, né? Alguém está afim de ser isso? A fonte? Tem muita gente querendo ser a fonte. Você tem um sistema particular de pensamento? Se você se identifica com o arquétipo humano, você tem um sistema particular de pensamento. Certeza? Então, se você tem um sistema particular de pensamento, conceitos. Se você tem um conjunto de conceitos, um sistema particular de pensamento, esse sistema conduz a tua vida, e você, quem é a fonte desse sistema particular de pensamento? Quem mantém esse sistema particular de pensamento sobre a tua vida? Você tem um sistema particular de pensamento sobre a tua vida, sobre a tua existência, não tem? Um sistema particular de pensamento sobre a sua própria existência. Nesse momento, você está tentando ser a fonte da sua própria existência, você está disputando a autoria da sua existência, gerando um sistema próprio que coordena, que você acredita que coordena a sua existência. E a sua existência tem que se moldar a esse sistema de pensamento. Agora, se o que o Danilo falou é isso mesmo, ou seja, ser Deus é ser a fonte da existência, a fonte inevitável, invariável, indiscutível, né? Então a fonte da sua existência, se for sua, então não é de Deus. Se você é o construtor do sistema que rege a sua vida, então a sua vida não veio. Então Deus deixou de ser a fonte da vida para você. Você introduziu uma outra, ou está brincando de ser Deus, talvez. Mas não tem importância, pode brincar. Porque se Deus é a fonte inevitável, o que é assim, inevitável? Se é inevitável, é que você não pode evitar. Se é imutável, é que você não pode mudar. Agora, você pode brincar? Pode, você nunca brincou de super-homem? Às vezes você vê a criançada com fantasia de super-homem e tal, fantasia de Batman, e fala assim, eu sou o Batman, então. Outros de Robin, e aí eles ficam brincando. Depende do outro conceito. Mas eles não se tornam nem o Batman, nem o Robin, né, nem o super-homem. Então, oi? Então, mas dá para brincar, não tem problema nenhum. A vantagem da brincadeira é que a brincadeira não tem consequência. Quando acaba a brincadeira, continua tudo igual. Né? Então, durante a brincadeira também, mesma coisa. Né? Mas você está se distraindo. Né? Vou me distrair um pouco, vou brincar de Batman. É verdade, está se distraindo. Né? Mas quando você vai se distrair com alguma coisa, pelo menos se distraia com alguma coisa que seja compatível, que seja bom, que seja agradável, que seja gostoso, né? Tão gostoso quanto a sua própria existência. E será que dá para fazer alguma coisa tão gostosa quanto a sua própria existência? Diferente da sua existência, mas tão gostosa quanto a sua existência, ou mais. É engraçado, porque se a sua existência é perfeita, já que foi Deus que fez, fazer qualquer coisa diferente do perfeito é fazer algo imperfeito.
Então não tem como ser gostoso como a sua existência. Nada que você invente diferente da existência. O que é ser igual a Deus? Ter os mesmos atributos. O que é ter os mesmos atributos de Deus? Na prática, vamos ser bem pragmáticos. O que é ter os mesmos atributos de Deus? Estamos falando Deus faz, eterno, paz, amor. Deus faz cocô? Espero que não. Não vai ser um pai. Deus menstrua? Então como é ter os mesmos? Como é que é ter os mesmos atributos de Deus e ao mesmo tempo ser homem? Ou ser homem feminino? Ser um homem feminino. Hã? Não rola? Como é que você se vira com isso? Se não rola, como é que você se vira com isso? Tem que escolher um dos lados. Você já desistiu de ser homem? Já. É mesmo? Oh, beleza. Interessante. O que é pensar como Deus? Opa! Focar na existência. Legal isso. Focar na existência. Como é que é isso na prática? Está treinando? Se você está focado na existência, passa uma bunda assim. Você está em Copacabana, você está pensando, você está meditando à beira-mar. Focado na existência. Focado na existência à beira-mar. Aí você vê uma coisa balançando assim. Aí você, na hora que você olha assim, uma bomba. Será que é a bunda de Deus? Será que é a bunda da existência? Quando você pensar na existência, você estava pensando na existência e você invocou a bunda da existência. E ela apareceu na tua frente, toda formosa. E aí, que você vai escolher? Ser homem ou pensar igual a Deus nessa hora? Será que o que Deus, você imagina, você falou, o que ia ser Deus? Ser Deus é focar na existência, né? Como será que Deus se vira com isso, né? Calma aí. Oi. Deus ama qualquer circunstância, independente de como é, ele continua amando como ele estava antes. Ele ama, mas ele foca na bunda ou foca na sua própria existência? Ele estende o seu Ou a bunda é a bunda da existência. Também tem essa. Vamos considerar essa possibilidade. Ou ele sequer reconhece a bunda. Ou ele sequer reconhece a bunda da existência, ou a bunda separada da existência. Porque falando assim, o atributo principal da existência é o amor. O atributo principal da existência é o amor. Isso. Como é que você sabe? Porque eu existo. Porque você existe. Metida, hein? Quer dizer que você é o próprio amor. Vá! Entendeu? Isso é uma arrogância. Dizer que você é o próprio amor. Você, como é que você sabe sobre o amor? Porque eu existo. É bem melhor que dizer que você é uma bunda. A partir daí, Se você desencanar que você é uma bunda, você se livra da celulítica. Pensou? As mulheres Bunda tentam. amorosa. As mulheres tentam se livrar da celulite da bunda, não tentam se livrar da celulite da bunda. Não é mais fácil se livrar da bunda.
Vai tudo, vai celulite, vai tudo junto. Você desencana da bunda. a Ou então, celulite. no mínimo, você desencana de achar que você é uma bunda com celulite. Vou falar. Então, a partir daí, se você for focar na resistência, na condição amorosa de ser, Fala bem alto. se você está focado na existência, na condição amorosa de ser, evidente, a partir daí você observa tudo sem se identificar com o que você vê na frente, sem acreditar que tudo que você está vendo altera a sua condição natural de ser. Ok, então. Não, mas se é uma você- questão de foco. é uma questão de foco na existência. Nós estamos falando sobre foco. Sim, então, é normal Ok. o foco, mas é porque... Então, e aí então pensa, olha, ele falou, então, pensar como Deus é pensar. Não, nós já falamos, como é que o Deus pensa? Deus foca Na própria existência. na própria existência. Então, pensar como Deus. Foca na existência. Então, pensar como Deus é focar também na própria existência, é isso. E aí, quando você foca na própria existência, você descobre que a existência não tem bunda. Aí, quando você olha para a bunda, você fala assim: não, essa bunda, minha existência não tem bunda, então eu não posso ser essa bunda. Né? Se eu não posso ser a minha, não posso ser a do outro, e nem o outro pode ser a bunda dele. Né? É isso. Ajuda, facilita, né? Facilita. E também se fala de brigar por bunda, né? Porque de repente você olha e fala assim, essa é minha, eu quero essa para mim, e ninguém tasca, eu vi primeiro, né? E aí começa a disputa também, né? E o que é pensar com Deus? Criar. Ela está afiada. Pensar com Deus é criar. Assim, co-criar. Co-criar. Pensar com Deus é co-criar. Expandir a criação. Expandir a criação. Expandir a existência. A única maneira de pensar na existência é pensar com Deus. A única maneira de pensar na existência é pensar com Deus. Por quê? Porque isso. Fala alto, tá bom, Renato? Ok. Assim que eu souber o que falar. A existência, ela só existe o que é com Deus. Não existe nada sem Deus. Ok. Nada existe sem Deus. Deus, ou você, o que existe, ou foi criado por Deus, ou co-criado por Deus. É isso? Ok. Se alguém discordar, grita aí, fala no INC e fala, esse cara está viajando. Beleza. Ok? Você pode dar a sua opinião, né? Pode falar. Pode falar alto. Tem uma coisa importante também, que é o sinônimo de pensar é focar, é colocar o foco em. E pensar com Deus é colocar o foco no mesmo lugar onde Deus coloca o foco. Ok. Pensar é focar. E pensar com Deus é colocar o foco no mesmo lugar que Deus coloca o foco, ou seja, na própria existência, na existência. Ok, bacana isso. Aliás, eu ia colocar isso, o que é pensar? Né? O Danilo já falou. Pensar é focar. Ana, só antes da gente ir para esse lugar, assim, a Thalita estava falando que ser homem é estar vinculado a um sistema de pensamento arquetípico. É isso? Se identificar com um sistema de pensamento arquetípico. Ok. O que é um sistema de pensamento? Conjunto de ideias. Conjunto de ideias é um sistema de pensamento. É um conjunto de conceitos, conjunto de normas, Conjunto de regras. de normas, de regras, Que são norteiam o comportamento. um comportamento. Ok. Norteiam suas decisões, suas ações, seus... E você tem que, para que, quando você adota isso, você tem que acreditar nesse sistema.
Sim, você quer expressar esse sistema e quer que esse sistema... Quando- Você quer fazer valer o sistema, porque se você adotou isso, é sinal que ele é a sua existência. Você trocou, Você você se identificou. tirou o foco da sua existência e colocou o foco no arquétipo, vamos dizer assim, no arquétipo humano, nesse conjunto de conceitos que agora você tem que tornar real. Você tem que fazer de tudo para que ele pareça real. Porque se ele não for real e você achar que você é ele, você também se Você tornou também. irreal. Exatamente. Ok. Para que serve um sistema de pensamento? Para provar que você é mais foda que Deus. Se a existência, se Deus é a fonte da existência, sinal que a existência já existia. Né? Você quer fazer outra? Sempre existiu e sempre existirá. E quando você quer regular a sua existência segundo um sistema próprio de pensamento, significa que você está querendo dar um upgrade na existência que Deus Então, criou. ter a intenção de dar um upgrade na existência, você está dizendo que Deus não fez direito e que você vai dar uma melhorada. Ok. Patrick, quer falar alguma coisa? Não vou falar não. Ok. Eu tive a impressão que você levantou a mão. Desistiu. Ok. Também pode, às vezes você pode querer falar e desistir. Também pode. Também pode tudo. O que é? Bom, então, o que é pensar? Foi o que o Dani falou. O Dani falou. O que é pensar? É focar. Ok? E o que é não pensar? Focar no que não é. Mas não esperava que alguém fosse dizer isso. Não pensar. Aula 3. Aula 3 é verdade presencial, né? Focar no que não é, focar em nada. Focar em nada é a mesma coisa que não pensar. Não pensar é a mesma coisa que pensar em nada. Né? Então, se você está pensando ou focando na existência, você está focando no que existe. Tudo bem? Se você está focando na existência, você está focando no que existe. Se você está focando no que não existe, se você está focando em algo que não é a tua existência, você está focando no que não existe. Focar no que não existe é focar em nada. Focar em nada é a mesma coisa que não focar, estar fora de foco. E se o pensamento é foco, então você está pensando no nada. E pensar no nada é a mesma coisa que não pensar. E se pensar na existência gera criação, então pensar no nada é abandonar a condição criativa. Ou desfocar da condição criativa. Né? Ok. Agora, o que é quando a gente a existência, quando a gente o programa se chama A Verdade Está no Ar. O que tem a ver verdade com existência? Tudo. Só isso. A verdade, assim, o que é verdade? A existência é verdade. Ok. É verdade que você existe. E só a existência é verdade. A não existência não é verdade. Que não existe. E para você, como é que você faz para identificar isso? Tem um caminho para fazer isso? Para identificar que a existência é verdade? Para você identificar a verdade sobre a existência. A verdade sobre a existência? Para você aprender a focar na existência e ver a verdade sobre a existência. Tem um caminho. Tem um caminho porque assim, as pessoas estão muito presas a esse sistema de pensamento próprio e sem um caminho eu acho difícil alguém conseguir se livrar
desse sistema de pensamento próprio. É algo que você vai tentar de todo jeito fazer valer. Agora, tem que ter um caminho. então, fica difícil, mas se a sua existência é o que existe, e você existe, então, mais cedo ou mais tarde, você vai entrar em contato com isso. Ok? Por mais que você tente evitar. Então, independente de um caminho, estou dizendo. Não, assim, ó, você vai fazer um caminho. Sim, existe um caminho. Você vai fazer um caminho. Assim, cada pessoa... Independente de qual caminho seja. As não pode ser curto, longo, efetivo ou embromation, mas é um caminho. E uma hora ou outra vai chegar lá. Okay? Qual a diferença entre ser um caminho e ser o caminho? Essa frase já foi falada por alguém. Eu sou o caminho. Um caminho. Se todo mundo tem um caminho, por que alguém chega e fala assim, eu sou o caminho? O único caminho. Eu sou o único caminho. Mas o que significa isso? Acho que é o caminho final, é o caminho inevitável. Não, ó, ele falou assim, eu sou o caminho. Ele não falou eu sou o único, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Filho único de Deus. Mas ele falou, eu sou o caminho. Não falou, eu sou o único. Porque caminhos existem muitos. Agora ele falou, eu sou não sou um caminho qualquer, eu sou o caminho. Um caminho leva para qualquer lugar. O caminho é o caminho verdadeiro, que leva à natureza da sua existência. Ok, mas todos, de um jeito ou de outro, independente do caminho que sigam, o final vai chegar lá. Ok? Então, até para chegar na sua real existência, existem muitos caminhos. Ok? Por que alguém diria, eu sou o caminho, sabendo que existem infinitos caminhos? Caminho mais curto. Caminho mais curto. Assim, Ok. O que você quer? A Carol ia perguntar alguma coisa. Só um minutinho, Paty. Fala. Eu ia falar sobre isso aqui. Eu acho que, por mais que existam muitos caminhos, para chegar no final, existe algo que tem que acontecer. E eu acho que esse final, que é inevitável, que todo mundo vai ter que passar, é disso que eu estava falando, desse caminho. E quantas voltas você deu... Chega um ponto que você tem que traçar o caminho. O caminho, isso. Peraí. Por mais que você passe por muitos caminhos, tem um ponto que você tem que passar pelo caminho verdadeiro. Que todos têm que passar. Que é o caminho estreito. que é assim. Ninguém chega ao Pai se não Ok. for mim, pois eu sou o caminho. Então, precisa dar só um ajustezinho aí, mas tá indo bem. Oi. Assim, por que ele falava que ele era... Fala alto. Por que ele falava que ele era o caminho? Porque a expressão dele ser representava o caminho. Tem ideias que ele expressava que eram o caminho. Então, a partir do momento que você entrar em contato com as ideias que ele expressava, a verdade que ele expressava, você vai entrar em contato com o caminho. As expressões de honestidade e perfeição dele que levavam a definir que ele era um caminho, entendeu? Não um caminho, mas o caminho. Deu para ouvir aí, Marquinhos? Se você observar as expressões verdadeiras de alguém que se coloca como sendo o caminho, você vai encontrar o caminho de como chegar lá. E isso é inevitável, é inequívoco. E são representações de honestidade. Por isso que é o caminho. Isso complementa com a outra coisa que foi dita, eu sou a vida. O que é ser a vida? Rola. Porque o caminho, ele estava... Porque assim, existe um caminho para chegar até a verdade sobre si mesmo. Todos os caminhos vão chegar ao mesmo lugar. Ele se apresentava como o caminho porque ele já era o ponto de referência de quem estava vendo a partir dali. Porque qualquer um, independente
independente de qualquer caminho que se dê volta, a hora que chegar, você pode dar 1000 voltas, a hora que você chegar no que é verdadeiro sobre você, você vai estar fazendo a mesma coisa que ele. Então, é o caminho, é como se fosse um ponto de intersecção de verdade. E toda vez que for verdade, vai chegar naquele lugar. Ele já estava naquele lugar, então ele era pouco. Ok. Isso é o final do caminho ou durante o caminho também? Oi. Talvez o caminho seja o simples reconhecimento de que você nunca foi para lugar nenhum. O caminho, talvez o caminho seja interessante. Talvez o caminho seja o reconhecimento de que ele nunca foi para lugar nenhum. Na verdade, eu parar de fazer caminho. O caminho é parar de fazer caminho. E você se ligar que você nunca foi para lugar nenhum. É interessante, é muito legal o que você está falando. Eu só vou um pouco mais devagar, porque senão fica um pouco surreal. Mas, ok. Marquinhos, a gente vai extrapolar provavelmente o horário, tudo bem? Então vamos lá. Alguém ficou faltando? Não, todo mundo falou, né? Ok. O caminho, nós podemos então dizer que o caminho alguém falou, o caminho é a verdade. É isso? O caminho, né? Existem muitos caminhos, mas o caminho é a verdade. Então, se alguém fala, eu sou a verdade, eu tenho que ser também o caminho. Não dá para, né? Eu sou a vida, então eu sou o caminho, eu sou a verdade sobre o que a vida é. E aí, então eu sou o caminho, eu tenho que ser a verdade. Se eu sou a verdade, tem que ser o caminho, né? Ok. Então, isso, olha aqui, preste atenção nisso. Em todos os caminhos, vamos começar a fazer uns ajustes aqui, ok? Em todos os caminhos, em todos os caminhos existe um único caminho. Durante o caminho, você vai encontrar a única forma de você, ninguém chega a Deus senão por mim. Essa foi uma frase que saiu do, né? Quem disse as outras coisas disse isso também. Ninguém chega a Deus senão por mim. Isso é arrogância? Não, assim, ou uma coisa, se você disser, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, você tem que bancar também, ninguém chega a Deus senão por mim, né? O que acontece? Em todos os caminhos, em algum momento, alguém vai ter que encontrar o caminho. Você pode pegar qualquer caminho, como o Patrick falou, um caminho simplesmente, você vai por um caminho, mas em algum momento, porque, por exemplo, se você tem um arquétipo de homem, se você está seguindo um sistema de pensamento de homem, em algum momento você vai ter que, se a tua existência não corresponde a esse arquétipo de homem, em algum momento você vai ter que achar, em algum momento do seu caminho que você está seguindo como humano, em algum momento você vai ter que encontrar o caminho que te leva à verdade do que você é. Em qualquer lugar do seu caminho, você vai ter que encontrar o caminho. Ok?
O que é... Agora eu vou falar sobre o que é o milagre. O que é um milagre? Né? As pessoas falam, quem falou isso também fez milagre. Onde entra o milagre? O milagre é exatamente o encontro em qualquer caminho, o encontro com o caminho. Ok? Você está no seu caminho e você encontra com o caminho. Esse caminho, quando você encontra o caminho, você encontra a verdade. Se você encontra a verdade substitui as ideias, as crenças, as suas crenças que fazem parte desse arquétipo humano. Você tinha crenças arquetípicas humanas. Quando você encontra o caminho, você encontra a verdade. Se você encontra a verdade, automaticamente a verdade substitui as suas crenças de humano. Isso é um milagre. Isso é um milagre, ok? Em todos os caminhos, o único caminho é o milagre. É o milagre que coloca a verdade diante de todos os equívocos. Ok? Fala, Carol. Então, se o caminho está sempre disponível, quase em paralelo com qualquer caminho, quer dizer que ninguém precisa ficar trilhando caminhos. Ele pode pular a qualquer momento para o caminho. Isso. Não precisa ficar passando por sofrimentos e Não. fases dos caminhos todos. Deu para ouvir o que ela falou? Todo mundo ouviu? Em qualquer caminho, você pode ter acesso para o caminho. É só você decidir não usar simplesmente um caminho qualquer. Você pode, em qualquer caminho, ter acesso para o caminho. Está claro isso, né? Ok. Então, o que significa ser a verdade? Ser a verdade é ser a referência e a mediação de todos os milagres. Agora pega. Prestem atenção. Ninguém chega a Deus senão por mim. Eu sou o caminho que terá que acontecer em todos os caminhos para se chegar a Deus. Então não há nenhum milagre que aconteça sem a minha autorização, sem a minha presença. Se eu sou a verdade, não há um milagre que aconteça sem a minha presença. Em qualquer caminho, universalmente falando, nenhum caminho acontecerá sem a minha presença, sem a minha mediação. Ou então eu não sou a verdade. Tá difícil isso? Dizer eu sou a verdade significa nenhum milagre acontece sem a minha presença. Porque milagre é o encontro da verdade com qualquer equívoco, em qualquer caminho. Forte. Verdadeiro. Oi. Vou falar um pouco sobre isso para você. Porque quando você chega nesse lugar de se reconhecer como a verdade, Pronto.
aquela identificação que eu falei no começo com o ser humano já não é compatível com o que você reconhece sobre si mesmo. Uhum. Então, quando você fala da sua presença, porque você expande a sua existência não aos limites do seu corpo e da sua presença física, ou sei lá, separada que as pessoas enxergam, mas assim, você se identifica com a verdade manifestada, ponto. E aí, onde ela se manifestar, lá você estará, independente das formas, do tempo. Você foi muito claro. E aí, é impossível você pensar em corpo. É impossível você se identificar com uma imagem. Tem uma pergunta aqui. Oi? Sim. Acho que, se não me engano, é Isabel, né? A mãe da Verena. Isabel. Ela está perguntando se tem alguém que não encontra o caminho. Acho que ela perguntou, tipo, é possível alguém não encontrar o caminho? É essa a pergunta? Ok. Muito bom. Obrigado pela pergunta. Como é o nome dela? Isabel. Obrigado pela pergunta, Isabel. É impossível alguém não encontrar o caminho. É simples. A verdade não vai até você quando você pede. Ela está em você todo o tempo. Quem se identifica com a verdade nunca mais deixa de estar em você. Independente de você olhar para isso ou não. Você consegue imaginar que alguém que chegou à verdade está distante de você? Inclusive a Cristina está dizendo que não deu para ouvir o que a Thalita falou. Olha, a Thalita vai repetir o que ela disse, que eu acho importante. Fala no microfone, Thalita, porque quem está assistindo pela internet não ouviu o que você disse. Tá bom. Que você estava falando sobre ser a verdade. E ficou um pouco distante, eu acho, para algumas pessoas. Então, eu disse que não há, se você é a verdade, não há um milagre em nenhum caminho sem a sua presença. Isso. Então, isso às vezes fica um pouco difícil das pessoas entenderem como isso se manifestaria. E eu liguei ao começo do programa quando eu disse da identificação com o arquétipo humano. Então, quando você chega nesse ponto de se identificar enquanto verdade, a sua identificação enquanto arquétipo humano não é conciliável com isso. Então, a sua consciência sobre si mesmo se expande a tudo que é verdadeiro. Então, onde estiver a verdade, lá você estará, porque você não mais tem nenhum vínculo com um corpo, um personagem. Então, quando você fala eu não estou falando desse conjunto de imagens, estou falando daquilo que eu identifico. Da existência da verdade manifestada, onde quer que ela esteja. Ok. Então, se você pode dizer eu sou a verdade sem estar mentindo, é a mesma coisa que dizer nenhum milagre acontece sem a minha presença, porque eu já não me identifico mais com um arquétipo humano, eu não me identifico mais com uma imagem, eu não sou limitado por uma imagem. A minha existência vai a todos os lugares. Aí a pergunta da Isabel foi assim: olha, alguém pode ficar sem achar o caminho?
Não. Todos aqueles que se identificaram com a verdade, todos aqueles que puderam, quem pode dizer eu sou a verdade, jamais deixa de alcançar aqueles que ainda não viram. Aqueles que conseguem dizer eu sou a verdade, jamais deixará de estar em todos os caminhos. Okay? À disposição da disponibilidade para o milagre. Colocará a sua disponibilidade em todos, em qualquer lugar do universo, esperando a disponibilidade de cada um para o milagre. No momento em que você se disponibilizar para o milagre, a verdade lá estará. E não haverá nenhum gap, nenhum espaço de tempo entre a sua disponibilidade e a verdade. Entre a sua disponibilidade para a verdade e a entrada da verdade. Porque ela sempre acompanhará você onde você estiver. Ok? Ser a verdade é estar em todos, todo o tempo. Ok? Ser a verdade é estar presente em todos os milagres, como fator imprescindível e incorruptível. Ser a verdade é privilégio de seres especiais? Não. Ufa. Não. Ser a verdade é para quem escolhe sê-la. Okay? Ser a verdade é para quem escolhe sê-la e desiste de todo o resto. Desiste de não ser. Isso. Ou de tentar não ser. Desiste de todo o resto. Ser a verdade é para quem escolhe sê-la e desiste de todo o resto. Okay. Ser a verdade é pensar igual a quem é a verdade? E agora? Lógico. Ok? Oi, fala. Porque tem uma coisa. Alto. Porque tem uma coisa que eu acho que é interessante explicar, porque as pessoas estão muito acostumadas a ter muitos pensamentos. Então, quando você fala em pensar igual, elas podem fazer um paralelo aos pensamentos que elas têm durante o dia inteiro e ficar um pouco surreal imaginar todo mundo pensar igual. Mas esse pensar igual é enquanto... Pensar igual é pensar igual. Sim. Eu estou falando literalmente, eu entendi o que você disse. Eu estou apenas reafirmando em cima do que você disse. Pensar igual é pensar igual. É exatamente pensar igual. Pensar igual só é possível quando você abandona todo o resto. O que é abandonar todo o resto? É abandonar todos os seus pensamentos. É abandonar todos esses pensamentos que você disse que as pessoas têm durante o dia. É abandonar um sistema de pensamento que você tenta fazer valer
contrapondo o que Deus fez. É realmente desistir dos seus pensamentos e pensar igual. Pensar igual a quem é a verdade. Eu acho que o importante agora é entender que se você escolhe ser a verdade, vocês concordam que tem que pensar igual com quem já é a verdade? Se você escolhe ser a verdade, você vai pensar igual com quem? Igual quem já escolheu antes de você. Só isso. A verdade é o que é. Tudo que não é a verdade, você desiste de pensar. Então, você vai pensar igual. Você vai pensar e focar, certo? Então, você vai focar no que é. E aquilo que não é, você pode perceber o que não é, mas você não se identifica com o que não é. Separar o joio do trigo é focar no que é e reconhecer, ter o discernimento sobre o que é e o que não é. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Exatamente. O caminho é o discernimento entre o que é e o que não é. É separar o joio do trigo. E você pode observar alguém que, como a Paty disse, está representando a verdade, essa honestidade. Isso. Então, ser a verdade é também ser honesto. O que é ser honesto? Perfeito. Ser honesto é focar no que é. Ser honesto é focar no que se é. Okay? Ser honesto é integrar o pensamento ao ser. Ser honesto é integrar o pensamento ao ser. É integrar, é pensar o que é. Pensar o que é integrar o pensamento ao que é. Integrar o pensamento ao ser. A partir disso você pode olhar para qualquer coisa e você vai perceber o que é e o que não é. O que tem importância e o que não tem importância. O que é efetivo e o que não é efetivo. O que é sustentável e o que é passageiro. O que é ilusão e o que é verdade. Perguntas? A Verena. Verena? Ela está perguntando assim, se talvez no período de transição, acho que ela está falando justamente enquanto você não encontra o caminho, se colocar como observador de pensamentos equivocados e não se identificar com eles, apesar deles ficarem passando pela cabeça, é isso? Ok, perfeito. É assim que começa. Ok. Primeiro você começa observando os pensamentos e não se identificando com eles. Ok. Esse treinamento para ser apenas observador, sem se identificar, esse treinamento, ele pode ser, aprender a fazer isso, é também um milagre. Sabe por quê? E esse milagre tem que estar na presença da verdade, senão não seria um milagre. Por quê? Porque a disponibilidade para o treinamento dessa observação pura e não identificada, esse treinamento ele só acontece a partir da disponibilidade para tal. E enquanto você está preso num sistema de pensamento arquetípico, você
a dificuldade de enxergar ganhos em abandonar aquilo a dificuldade é grande, a dificuldade. Porque você só se associou àquela condição arquetípica porque você viu alguma vantagem naquilo. E não é simples você desfazer o reconhecimento de uma vantagem naquilo. Porque tudo que você vê foi selecionado, a sua percepção é seletiva, e você seleciona tudo que você vai perceber a partir desse sistema arquetípico. E você só percebe o que você quer para confirmar o próprio sistema arquetípico. Então você necessita de uma intervenção de fora desse sistema. E se abrir para algo fora desse sistema não é simples. Por isso é importante, por isso sempre na história da humanidade aconteceram intervenções, okay? que facilitem os milagres. Então, ser honesto é abandonar sistemas particulares de pensamento que desfoquem o pensamento para ilusões. Ok? Associar-se à verdade. Associar-se à verdade e associar-se a quem é a verdade é a mesma coisa. Associar-se à verdade e associar-se a quem é a verdade é a mesma coisa. Ok? Tudo bem? Ok? Agora, eu vou falar uma frase, talvez eu tenha que falar várias vezes. Eu vou até ler, eu vou ler aqui, eu escrevi essa frase que era para não ter, para que ela fosse dita exatamente assim. Confundir a verdade com a aparência de suas formas de manifestação. Confundir a verdade com as aparências de suas formas de apresentação. Confundir a verdade com as aparências de suas formas de apresentação. De manifestação. De suas formas de manifestação. Confundir a verdade com as aparências de suas formas de manifestação é projetar o passado sobre a verdade que se apresenta em formas perceptíveis às limitações de sistemas de percepção. Confundir a verdade com as aparências de suas formas de manifestação. Quando alguém vê uma cena verdadeira e confunde essa manifestação verdadeira com uma aparência, ok? Confundir a verdade com as aparências de suas formas de manifestação é projetar o passado, o seu passado, sobre a verdade que se apresenta em forma perceptíveis às limitações de sistemas de percepção. Sistemas de percepção não foram feitos para ver a verdade. Ele não foi inventado para isso. Os 5 sentidos não foram inventados para ver a verdade. Aí vem alguém alguém totalmente identificado com a verdade, se manifesta de uma maneira que seus sentidos podem perceber, apesar da limitação. E aí você pega o seu passado, projeta na verdade e confunde a verdade com as aparências do seu passado. Entenderam a complexidade dessa frase? Mas isso é a chave. Chave. A gente nunca mais sentir nada que não seja verdadeiro. Então, confundir
a verdade com as aparências de suas formas de manifestação. Confundir a verdade com as aparências. 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 Parece que foi tal coisa. E assim, você imagine se a verdade se manifestar através de uma forma humanoide. E aí? Como é que faz? O seu passado diz que formas humanoides correspondem a sistemas arquetípicos humanos. Sistemas particulares de pensamento Okay? humano. O seu passado vai dizer: estou diante de um homem. Por quê? Afinal de contas, são formas arquetípicas de sistemas de pensamento humanos. Ok? Confundir a verdade com as aparências de suas formas de manifestação é projetar o passado sobre a verdade que se apresenta em formas perceptíveis às limitações de sistemas de percepção. Tudo bem? Danilo? Danilo, o pessoal não está ouvindo. Ou você fala bem perto da câmera ou vem falar no microfone. Vou falar aqui, tudo bem? O que eu ia dizer é só assim, é como se alguém que se identificou com a verdade, vamos supor, Jesus, para que ele tivesse que se manifestar de novo, para que a verdade pudesse retornar ao mundo, ela tivesse que voltar na forma de Jesus. É como se... o que eu estou dizendo é assim, confundir a verdade com a aparência em que ela é manifestada só para atender à limitação dos sentidos, é como se, para que a verdade voltasse ao mundo, ou seja, para que Jesus voltasse, Jesus no sentido de a verdade, ele tivesse que voltar como um corpo e com a mesma forma. Então a necessidade cara, com a mesma é isso, a necessidade é que haja uma mentalidade aberta para o reconhecimento da verdade, não da apresentação nem da manifestação. É isso. Perfeito. Perfeito. Ok. E além disso, mesmo Jesus, quando se manifestou numa aparência humanoide, todo mundo confundiu. Fizeram muitas projeções sobre Todo mundo confundiu o que ele fazia com as coisas que eles estavam acostumados a ver. Aliás, todo mundo projetou. Só Pedro que conseguiu ver. Pedro? Se Pedro tivesse visto... Imagina! Se Pedro tivesse visto... Quando ele... O galo não teria cantado... O galo não teria cantado Pedro negou. O galo não teria cantado perto dele. Entendeu? Teria cantado em outro Ele lugar. negou 3 vezes Jesus. Sim. Como é que ele... Ele teve uma apresentação e ele pergunta para os apóstolos, não é quem sou eu? E só Pedro fala, você é o Filho de Deus. E ele fala... Não significa que ele entendeu. Sabe por quê? Mas ele teve uma visão, ele fala, meu pai que te revelou isso. Ok. Não foi o sentido. Né? Ok. A questão é o seguinte. Se você pegar os evangelhos, eles foram escritos por apóstolos. Ou apóstolos, ou alguém que conviveu com apóstolos. Tá? E aqueles que escreveram, não falaram em seu nome, falaram, olha, Jesus disse. Essa foi a questão. Quando você passa a dizer, eu sou a verdade, você fala por si mesmo. Só que você não fala por si mesmo no sentido de falar por um sistema individual. Você fala por Deus, mas através de você. Entendeu? Você disponibiliza a qualquer ferramenta, você se entrega totalmente, se disponibiliza totalmente para ser um instrumento de Deus. Não para dar um recado que alguém deixou, mas é claro que você vai, se você é a verdade, aí tem a ver com o que o Danilo falou também, independente da aparência que você esteja usando,
você vai falar a mesma coisa, você vai usar a mesma visão de Jesus ou de quem viu. Então, a questão mais séria disso é que quando você assume eu sou a verdade, não só o que você fala, mas todas as suas expressões partem da verdade. Os apóstolos, como eles não falavam a partir desse lugar, eles falavam sobre o que Jesus disse. Então as expressões deles não geravam o mesmo aprendizado que Jesus gerava. Entendeu? Então, por mais que eles falassem, essa honestidade que a parte diz, que o Cauim explicou, não estava expressa nos movimentos, no comportamento. Eles ainda continuavam expressando um sistema de pensamento próprio. Entende? Ser honesto é ser alegre. Ser honesto, ser a verdade é ser honesto. E ser honesto é ser alegre, independente do fato de suas expressões estarem sendo substituídas por projeções. Independente do fato de suas expressões estarem sendo substituídas por projeções. Ainda que tem alguém expressando a verdade. Aí quem está assistindo gera projeções e não vê a verdade. Ainda assim, quem está expressando a verdade se mantém alegre. Ainda que ele não seja entendido. Oi. Ou visto. A aparência a manifestação aparente. Tá dando para ouvir? A manifestação. A manifestação aparente da verdade, quer dizer, independente da aparência da verdade, ela nunca tem aparência pela aparência. A aparência da verdade está totalmente ligada ao quão gentil e amoroso está sendo a expressão do que tem que ser feito. Entendeu? Ok. A verdade é gentil? Sempre. A verdade é amorosa? Sempre. Isso que eu estou falando. A verdade é alegre? Sempre. E se mantém gentil. E se mantém gentil. Amoroso, se mantém alegre. Ainda que a galera esteja confundindo as aparências. Ser honesto é amar, pois a honestidade permite a ausência de medo. E na ausência de medo, o amor entra em cena. O amor entra em cena na ausência de medo e traduz todas as imagens. Na honestidade, o amor entra em cena. E entrando em cena, o amor abre a visão e consegue traduzir todas as imagens em membros de acesso e de conexão com aquele que necessita de um condutor. Olha, vou explicar melhor isso. Quando o medo entra em cena diante da honestidade, quando você é honesto, você não tem medo. Quando você não tem medo, o amor toma conta de você. E quando o amor toma conta de você, a tua visão se abre. E você consegue traduzir todas as imagens em membros de acesso, em ferramentas de acesso, membros de acesso. O membro é aquele que te permite capturar algo que você precisa conduzir. Tipo pegar na mão. Tipo pegar na mão. Tipo, venha comigo. Assim, é algo que permite que você pegue na mão de alguém e a guie. Ok? Você transforma todas as imagens, você consegue traduzir todas as imagens
independente de como ela esteja se manifestando, mesmo que esteja de mão fechada, apontando para a tua cara, você pega e conduz gentilmente. Você transforma todas as imagens em membros de acesso. Que bom que ela veio com a mão fechada na minha cara, pelo menos ela veio. E eu pude usar esse membro como uma via de acesso a ela, para conduzi-la até o lugar da mente, onde a visão, conduzir até o lugar da mente, onde a visão é translúcida. E a verdade é inequívoca. Tanto faz. Entenderam? Não, eu queria dizer assim, ó, entenderam? Ele pega assim e leva você até o lugar onde a visão é translúcida, e aí você pode ver por si mesmo e falar em nome da verdade. E é nesse lugar onde a visão é translúcida e inequívoca, é nesse lugar onde a verdade é reconhecida. Onde a verdade é reconhecida como a única expressão da unidade. A unidade que traduz a realidade. A verdade que traduz, através desse lugar, a visão é translúcida, e desse lugar, a verdade é reconhecida como a única expressão da unidade que traduz a realidade única de tudo e de todos. Ok? A realidade única de tudo e de todos. Quer dizer, quando você chega nesse lugar onde a visão é translúcida, o que é inequívoco? Você se torna inequívoco o reconhecimento de que a única coisa que você pode expressar é a verdade. É isso, Cauê? É a verdade que traduz a existência de todos. É a realidade. Você conduz alguém até o lugar da mente, não importa como ela vem. Você conduz a todos que chegam. Você conduz até o lugar da mente onde a visão é translúcida. E desse lugar a verdade é inequívoca. E você percebe, você vê a verdade que traduz a realidade única, onde você vê a unidade de tudo e de todos. Ok? Mais ou menos assim. Quando olho para o mundo e vejo as coisas na real, tudo fica tão bonito e o amor é muito natural. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Esqueça todos os seus medos, a vida não é filme de terror. Você nunca está sozinho e o vento sopra a seu favor. Tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Quando olhar no espelho, não acredite no que vê, tudo está muito distorcido e o que vê não é você.
o melhor de você está escondido, se guardando sem saber que o mundo está carente, carente de você. Vai lá, tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito, tudo está tão certo, tudo é perfeito, Deus está em tudo, nada tem defeito. Siga em frente com coragem, é só ouvir seu coração, o seu norte da viagem, sua estrela em forma de oração. Esqueça tudo que foi dito, os textos do passado não são seus. Escreva o seu próprio livro, ouça direto a voz de Deus. Você é tudo de bom, pura luz e puro som, criação do Criador. Você é o próprio amor. É muito lindo ver a sua emoção. Eu vou falar que é emocionante, mas a emoção, essa emoção do Cauim, eu me lembro você dizer, essa emoção é um sinal inequívoco, é a certeza de que o que é ideal para todos foi acessado. A Paty está pedindo para a gente avisar que iniciou uma nova turma na terça-feira da Verdade Presencial. Se vocês quiserem compartilhar mais dessa delícia conosco, liga para a Paty. Ok. Tem uma turma na segunda noite, que é nova também. Talvez dê para encaixar ainda alguém. E tem na terça-feira, da 1h30 às 4h30. Ok? Uma turma novinha. Gente, estar com vocês é estar com Deus. Amém. Um beijo. Beijo.